Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Daniel e, antes de tudo, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Eu fui um daqueles que levantou a mão que conheceu a ABSYS agora, né, nesse evento. E queria parabenizar também a entidade, né, pela organização e todo o trabalho que vem fazendo. Dizer também que é um orgulho para o OSP, né, para o Hospital de Olhos de São Paulo, de estar aqui hoje. Nós somos uma empresa... eu vou apresentar um pouquinho da empresa, né, mais para frente, mas é um grande orgulho estar aqui. Então, eu sou o Daniel, sou oftalmologista, sou médico, não sou, né, não sou da área de TI, né, então esse é mais um desafio estar aqui falando para vocês sobre alguma coisa que não domino completamente, né. Mas no nosso hospital a gente tem bastante tecnologia e a gente vai comentar um pouquinho desse último projeto que a gente vem fazendo. Tenho bastante experiência em atendimento oftalmológico no SUS, saúde suplementar, terceiro setor, área de educação médica, coordeno a residência de oftalmologia da Santa Casa de São Paulo, e há 3 anos eu tenho a alegria, né, de estar diretor médico do Grupo OSP, que é vocês vão ver aqui que é um gigante da oftalmologia aqui em São Paulo, né. O OSP, na verdade, ele começou, né, como um projeto de vida do Dr. Jorge Mitre, há 45 anos atrás. Começou uma clínica pequena na zona norte de São Paulo, e com o passar dos anos se tornou referência naquela região, e hoje nós somos 14 unidades distribuídas por toda São Paulo, Baixada Santista. Temos 165 médicos, mais de 500 colaboradores, fazemos aí 20 mil atendimentos, 20 mil consultas todos os meses, 3 mil cirurgias oftalmológicas todos os meses, então é um grupo que cresceu muito, e é um grupo, enfim, que está ávido por tecnologia, né? A nossa missão é promover a excelência da oftalmologia, com atendimento acolhedor e inovador. A gente é referência nacional, regional, mas a gente quer ser mais, a gente quer ser referência nacional. Em algumas áreas isso já está ocorrendo, né? A gente já está logrando êxito. Hoje nós somos um dos poucos centros no Brasil que faz tratamento oncológico oculares, mais especificamente a bracterapia para melanoma de coroide. Vemos recebendo pacientes do Brasil inteiro. Nossos valores são a confiança, a inovação, que foi o valor que nos trouxe aqui, né? Inovação, tecnologia, resolutividade e desenvolvimento pessoal, né? Tanto dos pacientes, dos colaboradores médicos. Aqui nossas unidades, enfim. E a experiência do paciente, sem dúvida, ela é o foco do OSP, né? Qual que é o modelo de negócio? E tudo isso é importante, né, que seja dito, para que vocês entendam, né, em que momento que a gente precisou buscar essa solução. O OSP, ele naturalmente que ele vai ganhar, né, a receita dele com atendimento oftalmológico e realização de cirurgias. Só que se a gente traçar um pareto, né, das nossas receitas, a gente vai observar que praticamente 80%, 70% a 80% do que o OSP recebe, da receita nossa, ela vem da cirurgia. A consulta e os exames, eles têm uma pequena parcela apenas, né? E, por outro lado, as cirurgias são poucas, né, em relação às consultas. Eu opero 3 mil casos mês, mas eu atendo 20 mil pacientes. E para eu atender 20 mil pacientes, eu preciso ter 70 mil contatos no mês, né? É muita coisa. E para que isso seja possível, a gente precisa de uma equipe de marketing, né, muito profissional, e o call center, né? O call center nosso é um modelo, né? Isso é um dos orgulhos do OSP, né? Nós temos um call center extremamente profissional, com 100 colaboradores, e eles fazem esses 70 mil contatos todos os meses, com uma taxa de perda muito pequena, 3% das ligações apenas, né? Então, é um call center que é modelo, não perde nada para nenhuma outra grande empresa de São Paulo, talvez do Brasil, e a gente tem muito orgulho dele, mas talvez isso não seja o suficiente mais hoje em dia apenas, né? Se a gente, enfim, só ficar se vangloriando, uma hora realmente a gente vai perder. E o mercado não está fácil, né? O mercado de saúde ele está muito complicado mesmo. A gente depende de planos de saúde, né? O nosso atendimento maior é planos de saúde, e a gente vê nesse indicador aqui que nos últimos 10 anos a gente não teve grande aumento, né, mudança no número de beneficiários, né, de planos de saúde. A gente aqui está em 51 milhões, há 10 anos atrás, 50 milhões. É praticamente a mesma coisa. Com um detalhe, né, que esses indivíduos, esses beneficiários, passaram nos últimos anos a migrar para operadoras
que às vezes tem seus processos verticalizados, né? Pacientes, ou seja, que a gente já não tem mais tanto acesso, né? Então, essa briga por paciente, né, dos grandes grupos, das clínicas, pelo menos na oftalmologia, está se tornando muito mais difícil, muito mais competitivo. Isso daqui se reflete também nisso, né? Esse aqui é o dado da ANAP mesmo, né? Que no ano passado, 60% dos hospitais experimentaram algum tipo de descredenciamento, né? E no nosso hospital não foi diferente, né? Se por um lado está difícil de ter paciente, por outro lado está difícil de receber também. Então, às vezes, a gente presta o atendimento e a gente tem dificuldade de receber esse recurso. Em 2023, 6 bilhões de reais não foram pagos, enfim, ou ficaram em aberto por algum motivo, seja dificuldades burocráticas, necessidade de mais negociações, enfim, né? E ficaram em aberto. E isso se reflete também no investimento, né? Então, no ano passado, 41% dos hospitais não conseguiram fazer os investimentos que eles estavam querendo, planejando. Né? Muito bem, então isso daqui, né, nunca foi tão importante a gente avaliar, isso aqui é um mantra nosso, todo dia a gente avalia essas forças, né, enfim, todas as 5, mas hoje a gente vai falar mais dessa terceira, né, que é o poder de negociação dos clientes, seja ele dos médicos, das operadoras, mas muito mais dos pacientes. Os pacientes hoje, eles não têm mais nenhuma tolerância para erros de processo, para, enfim, ineficiência. Se ele perceber que você está sendo ineficiente com ele, ele vai pegar você, vai largar e vai para o concorrente. E a gente tem, pelo menos na oftalmologia, a gente tem muitos oftalmologistas aqui em São Paulo dispostos a pegar esse paciente. Né? Como a gente estava falando daquele funil, às vezes a gente entra, né, o paciente ele entra no grupo, e até ele percorrer aquele funil lá embaixo, esse é um caminho que às vezes é muito longo, né? E aí, por causa disso, né, essa daqui é a expressão do momento para nós, né? Eficiência operacional, eficiência operacional. A gente tem que melhorar nossos processos. O call center é excelente, é um modelo, mas ele precisa melhorar, né? Sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar a nossa eficiência. E aí daí que veio, né, enfim, entre várias dores, né, essa dor nossa, que a gente achou que o trajeto do paciente cirúrgico, era muito longo, né? Desde ele marcar a consulta com o primeiro médico, que muitas vezes vai ser um oftalmo geral, e aí ele vai fazer os exames, depois ele retorna, o médico vai olhar os exames, vai indicar, olha, passe com o especialista de retina, e ele vai marcar uma nova consulta, ele vai pedir mais exames. Agora sim, vamos marcar seu procedimento. Esse caminho era muito longo, muito tortuoso, e às vezes o paciente se perdia. E isso é uma dor muito grande para nós. Por quê? O paciente ele já entrou naquele funil, a gente está investindo nele, e quando ele chega no meio, ele se perde. Né? Isso não pode acontecer, a gente não concebe isso. Então, a gente precisava reduzir esse tempo de jornada, da consulta do paciente, no primeiro momento, se possível, ele já passar com o especialista correto, seja ele de catarata, de retina, córnea, enfim. Isso ia aumentar a nossa resolutividade e também melhorar, claro, a experiência do paciente, a experiência do cliente. Com isso, a gente observou essa oportunidade de melhoria, né? E uma pergunta, como otimizar o agendamento e direcionamento assertivo? E eu não posso botar um médico no call center. Seria excelente, né? O paciente liga, e aí o médico ele fala, olha, não, esse caso, por causa disso, vai para catarata, vai para córnea, enfim, né? Eu não posso colocar um médico lá. E aí que veio, então, né, essa parceria com a Eval. A Eval já é uma empresa de 20 anos no mercado, a gente já tem outros projetos com eles, então já é uma empresa conhecida do grupo, né, que nós já temos uma relação de confiança, que ofereceu para a gente a Eval Mind, que é essa plataforma, né, de IA generativa, traz segurança, eficiência, inovação e tecnologia para o setor de saúde. Né? E desse casamento nosso, saiu a Iris. Tá? A Iris, então, ela é essa assistente virtual, né, que faria essa interface com os pacientes e colaboradores. A IA generativa, ela vai obter, então, dos pacientes esses dados, né, enfim, clínicos, e ela vai, por meio de um algoritmo, direcionar esse agendamento diretamente para a especialidade correta. Como que foi feita essa implementação? Lógico que aquele processo todo foi definido o escopo, time, etc. A gente escolheu algumas especialidades
catarata, retina, né, principalmente, que são as especialidades de maior rentabilidade para nós. Desenhamos os protocolos, os algoritmos, as perguntas a serem, né, feitas aos pacientes. Fizemos um piloto, implementamos gradualmente isso, inicialmente com um pequeno grupo de colaboradores, treinamento, enfim, e construímos um BI para fazer esse acompanhamento e melhoria contínua, e diariamente a gente vem ajustando isso. O que nós temos de resultado hoje? Na primeira reunião que eles me mostraram isso, né, eles falaram, olha, Daniel, a gente conseguiu reduzir em 26 segundos o tempo médio de atendimento no call center, né? Eu falei, poxa, mas tanto trabalho, né? Tanta programação, tantas horas ali, né? Por causa de 26 segundos, né? E aí, 26 segundos, realmente. Só que quando a gente fala em 70 mil atendimentos mês, né? São 6 mil horas por ano. Isso num projeto que está começando agora, praticamente. A Iris é um bebê, né? Ela tem 5 meses do início do projeto, né? Então, isso são 6 mil horas ano agora, né, que a gente está economizando, na verdade, né? Isso é custo, né, para a gente. E no mercado tão competitivo, isso é fundamental. Com relação à efetividade, né, assertividade dos agendamentos, também falei, poxa, 13% de melhora na assertividade, né? Então, a gente agora estamos com 65% de assertividade no primeiro agendamento, ele já passa no especialista correto. Só que isso daqui, cada porcentagem conta, porque a gente está falando no final do funil, né? Então, isso daqui, cada 1% para mim já vale, né? E 13% eu considero um excelente resultado para esse início, ainda mais do projeto. O que a gente notou de diferença, então, depois que a Iris começou a trabalhar com a gente? A gente tem, então, naturalmente, um direcionamento mais correto aos especialistas, menos erros, mais ganhos, né, em assertividade. A gente notou que esse processo de implementação foi feito de forma segura e responsável. A preocupação com dados, né, com a proteção de dados é uma preocupação grande do hospital, mas isso foi feito de forma muito responsável. A gente tem, enfim, resposta em tempo real, a gente conseguiu padronizar melhor os protocolos de atendimento do call center, ganhamos produtividade, melhoramos o nosso TMA, isso também gerou uma maior satisfação do corpo clínico, porque o médico que opera uma determinada especialidade, ele não quer atender o que não lhe cabe, né? Então, isso daqui também gera maior satisfação, e sanadas todas essas outras preocupações, a gente pode finalmente focar exclusivamente no tratamento do doente. Tá? Então, isso melhora todo o nosso processo. Claro que isso veio com vários desafios. Primeiro, sem dúvida, garantir a segurança desses dados sensíveis, né? O próprio desenvolvimento dos protocolos, né, dos algoritmos, foi muito complicado para a gente fazer, porque muitas vezes essas doenças, elas têm características que têm grandes intersecções entre si, né? Então, idades, às vezes são pacientes idosos, tipo, tem diabetes, hipertensão, enfim, e como que a gente vai diferenciar? Vai para retina, vai para catarata? Isso a gente está desenvolvendo ainda, e a inteligência artificial está aprendendo isso ainda. E essa é um grande desafio, né, que é a resistência a novas tecnologias. Então, não basta você desenvolver, você tem que engajar o time inteiro. Isso é um desafio muito grande. A resistência, né? Provavelmente todos vocês já ouviram, né? Time que está ganhando não se mexe, né? Mas o que a gente fala é assim, se você não mexer, você vai parar de ganhar em algum momento em breve, entendeu? Então, tem que se mexer sim, né? Essa integração com sistemas já existentes, o OSP, ele tem diversos outros sistemas, outros algoritmos de inteligência artificial, e a gente quer fazer essa integração, né, em algum momento. E o treinamento, né, que naturalmente exige, enfim, muito trabalho, tempo de todos nós, né? Certo? E aqui eu vou ser muito breve, eu vou fazer só uma reflexão. Quando eu estava fazendo essa apresentação, eu coloquei, desafio, vou botar uma imagem de um desafio, né? Eu botei no Google lá, desafio. Se vocês colocarem, vocês invariavelmente vão achar essa figura aqui, que é uma pessoa subindo uma pedra gigantesca acima de uma montanha, né? Isso aqui, ela evoca, na verdade, um mito, né? É o mito de Sísifo. E esse mito, para ser muito breve, né, na mitologia grega, era um rei de Corinto, que era uma pessoa muito astuta, enfim, enganou os deuses, né? E como punição, eles condenaram ele ao quê? A fazer um trabalho braçal, extenuante, sem propósito, por toda a eternidade. Que era o quê? Subir uma pedra acima de uma montanha. Quando ele chegava lá em cima, a pedra rolava, ele descia e fazia isso todos os dias. E eu fiquei pensando nisso e falei, poxa, isso não é um desafio, né? Isso não é um desafio. E o que diferencia isso de um desafio não é o tamanho da pedra, não é quão íngreme é essa montanha,
mas é a falta de propósito, né? O desafio, naturalmente, ele tem que ter um propósito. E como é difícil a gente dar propósito hoje, para nós mesmos, para os colaboradores, né? E isso, né, requer uma cultura de empresa forte e parceiros que também compartilhem essa cultura com você, tá? Então, é uma breve reflexão aqui. Perspectivas futuras, então, para a gente encerrar. A gente espera ter maior interação com os pacientes, né, que a Iris ela passe realmente a interagir diretamente com os pacientes, que a gente faça um aprimoramento desses algoritmos continuamente, como a ampliação das especialidades, enfim. Que a gente integre, né, a Iris com outros sistemas de IA que nós temos já e outros sistemas do OSP, que ela comece também a fazer agendamento não só clínico, né, mas cirúrgico também, que para nós é uma dificuldade muito maior, né, envolve muitas outras variáveis. A verdade é que o uso de IA é um caminho sem volta, né, para nosso grupo funcionou, a gente está começando, né, a Iris, apesar de ter, né, ser essa moça aqui, ela é um bebê, na verdade, né, tem 5 meses só que a gente está trabalhando com ela, tá bom? E aqui é um videozinho, enfim, não sei se vai dar tempo de passar, acho que está sem áudio, né? Enfim, mas não tem problema, esse daqui é um videozinho só de um depoimento dos colaboradores, né, sobre o processo que foi a implementação, né, do trabalho deles, né, aqui é o nosso call center, enfim, mas depois a gente pode disponibilizar isso daqui para vocês, tá? Aqui, enfim, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tem um QR Code para, enfim, mandar um e-mail para o pessoal do marketing, que é o pessoal do OSP que está mais diretamente envolvido com isso, tá certo? E agradeço a atenção de todos.